Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Solange Cibele, eu sou advogada, mediadora, terapeuta sistêmica, mãe, amiga, irmã, tia, cristã, e aí você me encaixa onde fica melhor para você. Eu venho falar hoje com vocês, conversar um pouquinho sobre uma fala de uma pregadora que disse que cropped, crente não usa cropped e que cropped é algo instituído por Satanás, né? Por conta de uma pauta da moda, ela é formada em moda. E aí eu quero trazer dentro da minha área um conhecimento para vocês. Não sei se vocês sabem, no primeiro semestre a gente estuda, né, História do Direito. Dentro de História do Direito, nós estudamos uma das primeiras leis, a Lei Mosaica, né, a lei que foi escrita por Moisés, né? Então, eu vou pegar justamente um texto de Deuteronômio 22, capítulo 5, que é onde se baseiam, né, muitas falas hoje em dia a respeito de roupa de homem e roupa de mulher, né, só para a gente ter esse conhecimento. E aí eu preciso falar sobre as leis, né, para quem que Moisés estava falando? Para um povo que tinha saído com ele do Egito, seria caminho de 3 dias, eles levaram 40 anos, né, no deserto, ou seja, muito calor durante o dia, muito frio durante a noite, e eles estavam à entrada de Canaã, né? Então Moisés achou por direito repetir tudo que tinha sido falado em Êxodo, em Deuteronômio, para esclarecer, né, todas as prescrições ali contidas no texto anterior. E a gente vê que esse texto, né, a parte literária dele traz assim, fundamentado, parecido com tratados da época do Antigo Oriente, né, dos cesaranos e dos vassalos, né, que continha o quê? Na parte literária? Preâmbulo, que a gente usa até hoje, prólogo histórico, né, prescrições essenciais, que são essas, né, todas as questões, diretrizes, regras, né, e as consequências, que são as maldições e bênçãos, no caso, né, maldições se você desobedecer as regras e bênçãos se você obedecer, ou seja, quais são as consequências que aconteceriam com cada pessoa. E as testemunhas divinas, né? A testemunha a gente usa até hoje no direito, nas audiências, no processo e tudo mais, tá? Aí dentro dessa lei, né, mosaica, nós temos 3 pontos, 3 leis, né, divididas em 3 leis, que seria o quê? Lei moral, né? A lei moral, ela traz um conjunto de valores individual e coletivo para nortear as relações sociais, né? Que seria o quê? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Aí eu tenho a lei cerimonial, que traz os 3 S's, que seria o que? Sacrifício, sacerdócio, regulamentando essas 3 coisas, sacrifício, sacerdócio e os santuários, né, como aconteceria tudo. E aí eu tenho a lei civil, né, que o mais conhecido dentro da lei civil dessa época é a lei de tabelião, olho por olho, dente por dente, que ficou com uma conotação de vingança, mas na realidade foi uma lei instituída para justiça e equidade, né? Ou seja, se você arrancar meu olho, eu tenho o direito de arrancar o seu olho, ficamos ambos sem olhos, né? Falando assim de forma bem rasa, porque esse vídeo a gente não tem muito tempo para aprofundar, tá? A gente pode conversar sobre isso em outro momento. E aí dentro dessa lei, né, e dentro do propósito que Moisés estava ali com aquele povo, a gente tem o quê? Uma lei que pode encaixar tanto dentro da lei civil quanto da lei cerimonial, que é a lei sanitária. O que é a lei sanitária num deserto com muito calor durante o dia e muito frio durante a noite, com 3 milhões de pessoas aproximadamente, trazia? Regulamentava a questão da alimentação, né?
quais animais eram permitidos, quais não eram permitidos na alimentação e tudo mais. A parte de higiene pessoal, né, que trazia a purificação após o parto, a purificação no período mensal da mulher e para quem tinha lepra tinha que ser afastado, né, ficar fora das tendas, né, e a higiene do lar, né, mofo e tudo, e aí tem várias prescrições ali por conta dessa lei sanitária. Aí a gente pega esse texto em Deuteronômio 22, capítulo 5, em que eu vou ler aqui para vocês bem certinho como fala. Fala assim, ó: a mulher não usará roupa de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Por quê? Por que essa regra? Por que essa prescrição? Porque eles usavam túnicas, né? E às vezes levantavam de manhã, o homem pegava uma túnica, a mulher pegava outra túnica, e às vezes o homem usava a roupa da mulher, a mulher usava a roupa de homem, e acabava acontecendo que às vezes tinha uma regra, né, instituída em Levítico capítulo 15, versículo 19 e 20, e que a mulher, ela, durante o seu fluxo mensal, ela estaria impura. Se o homem tocasse nela, até a tarde ele também estaria impuro, né? E isso perduraria por 7 dias, tá? Então, às vezes, esse homem pegava essa túnica da mulher, vestia a túnica da mulher e acabava pegando uma túnica contaminada pelo sangue da mulher. Então, Moisés veio trazer, né, essa referência, essa prescrição para dizer assim, olha, para que era uma lei sanitária? Para impedir, para evitar propagação de doenças e para guardar a saúde do povo, né? Então, vocês não podem fazer isso, vocês não podem trocar as vestes. O homem tem a sua roupa e vista a roupa de homem, e a mulher vista a sua roupa, tem a sua roupa de mulher e vista a sua roupa de mulher. Por quê? Para não haver contaminação nem propagação de doenças, né, para manter a saúde, né, acabar contaminando todo mundo, né, porque se cria, né, que o sangue poderia conter uma doença, né, grave, às vezes. E aí, dentro desse entendimento, que a gente já dissipa alguns preconceitos, algumas falas, né, a gente traz também a questão que a pastora trouxe, né, de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, que fala que ali era o quê? Paulo falando, né, supostamente Paulo falando para Timóteo fazendo algumas recomendações sobre os falsos mestres que estavam causando problemas dentro da igreja. E aí ele orientou que o quê? Que as mulheres, elas tivessem modéstia e bom senso, se vestissem, né, com modéstia e bom senso. Por quê? Modéstia. Modéstia traz a questão de humildade. Tinha muitas mulheres ricas que se vestiam de forma suntuosa, luxuosa, e acabavam convivendo ali na igreja com irmãs que tinham pouco poder aquisitivo e ficava muito desnivelado. Então ele disse, olha, sejam mais modestas quando forem para a igreja. E tenham bom senso. Bom senso traz o que pra gente? Um contexto de quê? De que você tem que estar adequado, né? Suas vestes tem que estar adequadas para o contexto que você está vivendo, né? Então, eu não vou para o meu trabalho, aquela regra, né? O meu umbigo não conhece o meu local de trabalho, né? Mas, e aí, nesses textos é embasado todo dogmas a respeito de roupas, vestimentas, conceitos de sociedade e pautas e tudo mais que na realidade não tem fundamento. Então, essa minha fala inteira com vocês é para esclarecer essas coisas e deixar uma palavra com vocês que fala sobre o quê? Provérbios 30, a palavra de Deus é comprovadamente pura e é um escudo para quem nele confia totalmente. E não acrescentes às suas palavras, jamais declare algo que Deus não disse. Jamais declare algo que Deus não disse para que não te contradiga, para que ele não te contradiga e não passes por mentiroso,
tá? Provérbios 30, versos, né? Versículo ali 5, 6 e 7. Então, essa palavra que eu tenho, essa conversa que eu tenho para fazer com vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se quiser, pode me mandar mensagem, a gente conversa um pouquinho